versículo 1. O patriarca Abrão já está aqui com 99 anos e desde 75 anos de idade ele obedece à voz de Deus, ele obedece a Deus, ele tem se apresentado confiante diante de Deus. E aos 99 anos, versículo 1, capítulo 17 de Gênesis, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Como disse, Abrão já tinha passado por algumas dificuldades na sua caminhada com Deus. Aos 75 anos, ele recebe o chamado de Deus e atende o chamado de Deus de forma incondicional. Ele sai da sua terra, deixa a sua parentela, sem saber para onde ir. Só obedece à voz de Deus e sai. No que ele vai saindo, vai ouvindo, vai experimentando, vai conhecendo aquele Deus que o chamou na cidade de Ur dos Caldeus, as coisas vão acontecendo na vida de Abraão de forma poderosa. Deus vai enriquecendo Abraão, Deus vai fazendo as coisas prosperar na vida de Abraão, e Deus começa a se mostrar poderoso para Abraão e fazer de Abraão um homem também poderoso nas suas peregrinações. Abraão passa pelo Egito e as pessoas dão testemunho de que Deus era com ele. Abraão passa por outras cidades, outros países, e as pessoas dão testemunho de que Deus era com ele. Nesse período também, Abraão tem alguns problemas na sua relação com Deus. Ele oculta de algumas pessoas por 2 vezes de que Sara, sua esposa, era sua esposa. Ele só conta que era sua meia-irmã, porque teve medo de morrer. Nesse mesmo período, antes de Deus aparecer aqui aos seus 99 anos, ele também aceita a proposta de Sara e acaba deitando com a serva de Sara, para, quem sabe, acelerar o propósito de Deus na vida deles. E quando a situação já era insustentável, a mulher, a Agar, começou a oprimir a Sara. E nessa situação que nasce Ismael, e Deus deixa claro para Abraão: olha, não é Ismael de quem eu vou fazer você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação através de Sara. Não importa a sua idade agora, não importa a esterilidade de Sara agora, eu vou fazer-te uma grande nação, não é em Ismael. E aí o Senhor começa a aparecer a Abraão e começa a fazer alguns concertos com Abraão. E no capítulo 17, versículo 1, Deus vai fazer um pedido especial a Abraão. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o mesmo que há anos atrás venho te feito sair do seu lugar, prometido terras, prometido abençoá-lo. Eu sou o mesmo Deus que fez você peregrinar por essas terras e ser próspero nessas terras. Mas a partir de agora eu quero 2 coisas de você. Eu quero que você ande em minha presença, e eu quero que você seja perfeito. Será que podemos aplicar essa palavra em nossos corações no ano de 2019? Andar na presença de Deus e ser perfeito.
Será que nós podemos chegar para Deus e Deus, eu quero nesse ano ser perfeito na tua presença, eu quero andar na tua presença. Eu sei que nós já andamos no ano de 2018, nos anos de 2017, 2016 e por aí vai. Mas nessa noite, em um primeiro culto do ano, eu não sei se aqui era início de ano, se era aniversário de Abraão, de 99 anos, eu não sei se era início de 1º de janeiro, mas Deus faz uma proposta para Abraão, para que ele tenha como meta na sua vida, a partir daquele momento: anda na minha presença e ser perfeito. Quem sabe Abraão já estava esperando a morte, já estava esperando a sua falência da sua vida, porque ele sabia que tinha uma promessa, que seria pai de uma grande nação e que iria habitar em uma terra, e nesta terra teria um povo que não poderia ser contado. Abraão já tinha visto que já tinha nascido um filho, porque da cultura da época, os filhos que ele tinha com as servas de suas esposas eram também considerados seus filhos. E se a gente for olhar nas genealogias da Bíblia, nós vamos perceber que Deus aceitou muitos dos filhos que foram feitos dessa maneira, que nasceram dessa maneira. Quem sabe Abraão já estava esperando que fosse cumprido a promessa, que Deus cumprisse a promessa dele na vida de Ismael. Aí Deus diz: olha, eu sei que você está pensando que já está finalizando a sua vida. Eu sei que você está pensando que já está finalizando a sua carreira. Eu sei que você acha que a sua vida já não tem mais jeito, que os meus propósitos contigo já foram cumpridos. Mas anda em minha presença e ser perfeito, porque ainda tenho muitas coisas para fazer com você. Ainda tenho muitos milagres para operar na sua vida. Ainda tenho muitas coisas para fazer por você e por intermédio de você. Nós precisamos, irmãos, mesmo achando que o desafio que Deus fez a Abraão seja difícil, nós precisamos aceitar esse chamado de Deus. Nós precisamos aceitar andar na presença de Deus e ser perfeito em sua presença. Nós precisamos aceitar ao conselho, ao pedido de Deus, ao chamado de Deus. Primeiro, por uma necessidade nossa. Nós somos humanos, nós somos pecadores, é verdade, mas nós temos uma necessidade de estar na presença de Deus. Deus criou o homem e a mulher para andar em sua presença, para ter comunhão em sua presença. Você pode evangelizar todos os povos, todas as nações, todas as línguas, mas se você não andar na presença de Deus, você vai sentir falta de algo. Porque o vazio que preenche o coração do homem está na presença de Deus. É uma necessidade do homem e da mulher. Você pode até achar, você pode até dizer: eu não acredito em Deus, eu não acredito em ser superior. Mas quando você fica procurando as coisas, você não se satisfaz com o seu dinheiro, você não se satisfaz com suas obras, você não se satisfaz com suas conquistas, você não se satisfaz com suas ações, porque você só vai se satisfazer quando andar na presença de Deus. É na presença de Deus que nós o adoramos em espírito e em verdade, como disse Jesus àquela mulher. É na presença de Deus que nós nos completamos, que nós nos satisfazemos. Enquanto não estivermos na presença de Deus, é cavando cisternas, secando, cavando outras cisternas, secando, cavando outras cisternas, secando. Mas Deus é uma fonte inesgotável, onde você não precisa cavar outra cisterna. Deus já cavou para você. E hoje em dia, meus irmãos, nós não podemos nem dar justificativa para não andar na presença de Deus. Porque no tempo de Abraão, o pecado estava no homem e Deus, e o pecado faz separação entre Deus e o homem.
o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado aos homens. Quando vinha, era para um propósito, cumprido o propósito, saía dele. Hoje, nós temos Jesus Cristo, um novo e vivo e eterno caminho para Deus. Não há mais abismo que nos separe, que separe o homem de Deus. Não há mais abismo que separe o homem da presença de Deus. E se houvesse alguma outra necessidade, se o homem ainda não acreditasse nisso, quando Jesus disse, está consumado, Deus fez questão de rasgar o véu do alto a baixo, e agora você e eu podemos entrar na presença de Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos entrar na sala do trono de Deus. Deus não precisa vir até nós, nós podemos ir até Deus e clamar a Ele, e orar a Ele, e louvar a Ele. Não temos mais justificativas, porque Jesus acabou com essa justificativa. Jesus diz, quem vem a mim, vem ao Pai. Quem me conhece, conhece ao Pai. Quem deseja a mim, deseja ao Pai. Anda em minha presença. Andar na presença do Senhor é ter comunhão com Ele. Algumas ações já deixam isso bem claro. Tenha comunhão comigo. Eu preciso andar na presença de Deus. Eu tenho um pecado, tenho uma carne que tenta me afastar de Deus, mas eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho Jesus e eu tenho o Espírito Santo que faz com que eu vença a carne, que faz com que eu vença a carne e possa andar na presença de Deus, e possa ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é sempre querer estar na presença de Deus. Você não anda com alguma pessoa que você não tem comunhão. Mesmo que você você ache que aquela pessoa não é perfeita, mesmo que você ache que aquela pessoa não te completa, não é suficiente para ti, mas se você não tem comunhão com ela, você não consegue andar com ela. Andar na presença de Deus é ter comunhão com Ele. E ao contrário das pessoas que estão conosco, Deus é perfeito. Ao contrário das pessoas com que a gente anda, Deus é santo e justo. Deus não falha. E tudo que Ele promete, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Mesmo que a gente se esforce para que as promessas de Deus não se cumprem, Deus sempre vai dar um jeito de cumprir a sua palavra em nós. Ter comunhão com Deus é sempre buscá-lo em oração. Eu já vi algumas pessoas orando e eu fiquei assustada com elas, porque elas passam 1, 2, 3 horas orando. Algumas parecem aquela metralhadora do ramo, né? Fala. Termina o período da oração. Amém. Tchau. Fui. Até mais. É capaz de Deus dar assim, eu quero falar com você. E a pessoa só fica falando. Ninguém consegue ter um relacionamento assim, onde só um fala e o outro só ouve. A palavra de Deus diz, olha, na presença de Deus, não fique preocupado com a palavra, com o que vai falar. Porque Deus já sabe o que vocês precisam. Deus já sabe as suas necessidades. E mesmo que você queira falar, e às vezes nem consegue, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo ora por você. A gente não precisa ficar preocupado com as palavras. E é bem da verdade, quando estamos em oração, é melhor que quanto menos falemos, mais a gente sente a presença de Deus. Por outro lado, tem pessoas que, não é por muito falar, aí faz aquela oração de flash. Eu já vi um irmão, sem brincadeira, orar assim: Jesus, tu sabes. Amém. Tchau.
claro que Deus sabe tantas coisas. Mas precisamos gastar tempo na presença de Deus, em oração. O tema desse ano da nossa igreja fala de clamar a Deus, fala de interceder a Deus, mas também fala de buscar a face de Deus. A gente precisa de muitas coisas, a gente necessita de muitas coisas, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. É na comunhão com Deus que Deus nos diz o que precisamos fazer. É na comunhão com Deus que Deus nos fala como fazer. É na comunhão com Deus que Deus nos fala o que Ele vai fazer. Porque foi na comunhão com Deus que Deus falou a Abraão: olha, você será pai de uma grande nação. Preciso também gastar tempo em comunhão com Deus na leitura da Bíblia. A nossa mente, o próprio Jesus diz: olha, o coração do homem é tão enganoso que ninguém consegue conhecer. Quantas vezes eu já estive em oração e na oração tive umas ideias que, quando confrontada a Bíblia, eram antibíblicas. Por isso nós precisamos gastar tempo aprendendo de Deus na Bíblia. Não é ler a Bíblia para fazer sermão, não é ler a Bíblia para conhecer Deus. Fala: Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu vou ler aqui, eu não sei como é que vai ser a leitura, mas eu vou ler. Me ajuda a te conhecer através da tua palavra. E lê, vai lendo. Deus vai falando coisas, grandes coisas. Ele falou ao profeta: olha, clama a mim e responder-te-ei e falarei coisas novas e grandes que vocês não conhecem. Orando e lendo a Bíblia e estando na casa de Deus. Eu não sei qual é a ideia que muitas pessoas têm de que acha que pode ter comunhão com Deus fora de sua casa. Você pode andar com uma pessoa por muito tempo. Você pode conversar com ela muito tempo, mas você só vai ter intimidade com ela se você estiver na casa dela. Porque a pessoa na conversa aqui pode dizer: olha, eu sou assim, 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 assado, lá em casa é assim, assim, assim. Mas se você não for lá na casa dela, você não vai saber. Para ter comunhão com Deus, nós precisamos estar na casa de Deus. Precisamos estar no templo de Deus, casa de oração. Para ter comunhão com Deus, nós precisamos adorar a Deus em comunhão com outros irmãos. Qual é o pai que só quer receber a visita de um filho, um por um? Todo pai quer ter um momento em estar com todo mundo na sua casa. Final de ano, meu pai foi impossibilitado de fazer isso. Ele sempre gosta disso. Mas só estava lá minha irmã Priscila e o Sandrei. O David está na Suécia, eu estou aqui. Nenhum de nós podemos estar lá. Mas ele ainda achou um jeito de burlar lá e fez aquelas chamadas coletivas. E não fez um por um, fez todo mundo junto. Para quê? Porque o pai quer isso. Quer a comunhão de todo mundo junto. É por isso que, irmãos, você que está nos assistindo aí na internet e que sabe que tem uma igreja próxima de você, está aqui em Vila Franca de Xira, que está aqui em alguma região de Portugal que tem a DEF, estar na casa de Deus é um meio de você ter comunhão com Deus. Deus pode estar na sua casa também. Deus pode visitar a sua casa também. Pode não, Ele vai visitar a sua casa também, mas visita a casa dele também. Busque a Ele na sua casa, em comunhão com os irmãos. Eu sei que na comunhão dos irmãos sempre tem uma dificuldade. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Mas olha, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os caminhos de Deus são bem mais elevados que o nosso.
nós não conseguimos alcançar o pensamento e os caminhos de Deus, mas mesmo assim Ele quer que a gente esteja em sua presença, unidos e reunidos. Comunhão com Deus exige oração, exige estudo bíblico e exige consagração na casa de Deus, exige presença na casa de Deus. O salmista diz: olha, venham todos louvar a Deus com toda a congregação. Se não me engano, no Salmo 133. Venham todos congregar na congregação. Eu sei que nós podemos hoje, por causa do poder de Jesus nas nossas vidas, nós podemos hoje adorar a Deus em qualquer lugar. Nós podemos invocar o nome de Deus em qualquer lugar, porque nós podemos fazer isso em espírito e em verdade. E isso é uma verdade perfeita. Você pode invocar, adorar a Deus em qualquer lugar, mas Deus só vai se manifestar, Jesus só vai se manifestar onde 2 ou 3 ou mais invocar o seu nome. É na casa de Deus que Deus se manifesta. Anda em minha presença, tenha comunhão comigo e seja perfeito. Ser perfeito é obedecer à vontade de Deus. Deus fez para que a gente fosse perfeito em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. Mas nós pecamos. Por causa do nosso pecado, nós não conseguimos ser perfeitos iguais a Deus. Mas nós podemos ser perfeitos obedecendo à vontade de Deus. Já foi ministrado aqui recentemente na necessidade que nós, como cristãos, precisamos obedecer à voz de Deus. Porque se nós não obedecermos à voz de Deus, nós vamos ser como construção em areia. Um grande exemplo disso é o rei Salomão. Quem pode contestar que Salomão foi o homem mais sábio da terra? Porque foi a própria Bíblia diz, e Jesus testificou, que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Quem pode, na Bíblia, dizer que Salomão está no céu? Eu creio que Salomão foi salvo, mas eu não consigo provar, pelo menos na minha limitação aqui, provar que Salomão está salvo. Por quê? Salomão errou desde o início, teve a sabedoria, construiu o que Deus queria que ele fizesse para a nação de Israel, fez o que Deus queria que ele fizesse em prol da nação de Israel, mas Salomão não observou a lei de Deus, e na lei de Deus ele não poderia ter riquezas, não poderia acumular riquezas, não poderia acumular animais, e não poderia acumular mulheres. Tudo que Salomão acumulou na terra. Chega no final da sua vida, ele diz: olha, tudo é vaidade. O castelo caiu. Vaidade, vaidade, vaidade. Por quê? Desobedeceu a voz de Deus, desobedeceu a lei de Deus, não andou, não foi perfeito com Deus, não obedeceu a Deus. Ao contrário do seu pai, que teve todos os seus problemas, que mesmo com problemas de relacionamento da sua família, na gestão da sua família, ainda assim gerou Salomão, um rei que foi um dos homens mais sábios da terra. Salomão, um homem mais sábio da terra, não conseguiu formar um rei que unisse a nação de Israel. Anda em minha presença e seja perfeito. É o conselho que Deus tem para você esta noite. É o conselho que Deus me tem esta noite. Andar na presença de Deus. Parece coisa impossível. Ou, para muitos, não é impossível, mas é uma coisa difícil.
Se você não colocar o seu coração em Deus, se você não observar a lei de Deus, se você não colocar como meta agradar a Deus, vai ser mesmo difícil, vai ser mesmo impossível. Mas se você colocar em seu coração, em obedecer a Deus, não contestar a sua voz, não contestar as suas ordens, mas obedecer a Ele, temer a Ele, você vai ver que não é difícil, não é impossível. Dificuldades, irmãos, todas as pessoas do mundo têm. Qualquer pessoa, até o preguiçoso, tem lá as suas dificuldades. Uma hora o preguiçoso vai precisar sair do conforto. Todas as pessoas precisam, tem algumas coisas que são difíceis para fazer. O que vai diferenciar da pessoa que vai conquistar a sua meta, o que vai diferenciar as pessoas que fazem acontecer, que cumprem aquilo que prometeu no final do ano anterior, que no final do ano seguinte vai falar: eu cumpri as minhas metas. São aquelas pessoas que concentram na sua meta. E qual é a sua meta este ano? Ficar mais rico? Não é problema. Ficar mais sábio? Não é problema. Qual é a sua meta? Você pode ter todas essas metas, mas se você não ter como meta andar com Deus e ser perfeito na presença de Deus, até as metas que você fez fora da igreja, você vai ter dificuldade para cumprir. A palavra de Deus diz que Abraão, e já quero terminar, Abraão, com 75 anos, ele ouve a voz de Deus: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele ouve, ele obedece. E a gente vai observar que Abraão, ele é disciplinado. Quando Paulo vai dizer que quando Abraão, na sua disciplina, não conseguia ter motivação, Paulo vai dizer: olha, Abraão aumentava a sua fé em Deus, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão era tão disciplinado que quando ele mesmo sabia que não ia ter motivação para obedecer a voz de Deus, para continuar firme na presença de Deus, ele dava glória a Deus para que aquela fé, para que a motivação voltasse. E quando a gente vai observar que Deus pedia a Abraão, Abraão fazia com perfeição. Abraão fazia com capricho. Se a gente for observar Abraão foi uma das grandes mentes da humanidade da época. Foi o homem que inspirou os egípcios na matemática. Abraão foi o homem que inspirou os egípcios na astronomia, nos estudos das estrelas. Com 99 anos, Abraão, possivelmente já cansado da vida, Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. E aí falei: eu vou fazer o concerto entre mim e ti, multiplicarei grandemente a tua semente, e você será chamado pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Quem anda na presença de Deus, até o nome é mudado. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Aí no capítulo 17 ainda, Deus se apresentando a Abraão, versículos 15 em diante, que ele vai e muda o nome também de Sarai para Sara. Abraão resolve fazer um sacrifício a Deus, e nesse sacrifício, ele se cansa de afugentar os animais,
que queriam pegar o seu sacrifício no altar. E ele luta. Até que Deus vê aquilo ali e Deus é quem dá um sono profundo a Abraão. Porque quem anda na presença de Deus, mesmo que lute, mesmo que canse da luta, ainda é Deus que faz ele dormir o sono dos justos. Enquanto ele está dormindo, enquanto ele está descansando o sono dos justos de Deus, Deus está trabalhando e recebendo o sacrifício dele até enquanto ele dorme. Porque quando ele acordou, Deus consumiu o altar e só havia fumaça na região. Quem anda na presença de Deus e se compromete a ser perfeito na presença de Deus, tem as bondades de Deus, tem os milagres de Deus ao seu dispor. Quem anda na presença de Deus pode fazer o que é feito aqui na ADEF. Eu oro e Deus trabalha por mim. Eu oro e Deus vai quebrando as muralhas. Eu oro e Deus vai abrindo o mar. Eu oro e Deus vai tirando o efeito do fogo. Eu oro e Deus vai tirando os venenos das cobras. Eu oro e Deus vai tirando a ferocidade dos leões. Eu oro e Deus vai fazendo as coisas acontecerem. Eu oro e Deus vai tirando os assaltantes do caminho. Eu oro e Deus vai me livrando dos acidentes das estradas. Eu oro e Deus vai me livrando das coisas. E se acontecer as coisas na minha vida, ainda assim é Deus trabalhando na minha vida para que eu possa melhorar. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego falavam: olha Deus, olha Rei, mesmo Deus não nos livrando, e Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, eu tenho o compromisso de andar na presença de Deus e ser perfeito com Ele. Fique em pé em nome de Jesus. É o meu compromisso de 2019 com o pastor presbítero Jefferson Kennedy. E eu tenho certeza que você, se ainda não colocou em seu coração andar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, orar mais, ler mais e estar mais na casa de Deus. E os projetos que estão fora do chamado reino de Deus, do seu trabalho, da sua família, dos seus estudos, Deus, o Todo-Poderoso, vai guiar o seu coração. Salomão vai dizer: olha, faça os seus projetos, faça os seus estudos, mas no final, antes de começar a agir, coloque nas mãos de Deus e deixa Deus agir em seu favor. Com a palavra a quem é de direito nesta noite, que Deus possa colocar essa palavra em seu coração. Ande na presença de Deus e seja perfeito, em nome de Jesus.